Quando necessário, podemos também ter uma radiação direcionada. Neste caso, nós temos uma antena que vai ter algum elemento que vai direcionar a radiação para uma determinada direção específica. Nessa figura, podemos ver a imagem de uma antena parabólica. A função da parábola é pegar toda a radiação que é emitida pelo núcleo da antena e direcionar para uma direção específica. E também pegar todo o sinal que vem de uma direção específica e refletir ele para o núcleo da antena. Veja que mesmo tendo uma direção bem específica, aqui indicado como lóbulo principal, ainda temos algumas radiações de fuga em outras direções. Uma radiação direcionada ela é mais eficiente quando os dois equipamentos estão sempre estáticos na mesma posição. Por exemplo, quando a gente contrata o serviço de internet a rádio, a casa não vai mudar de posição em relação ao provedor de internet, que também irá ficar parado. Dessa forma, você consegue então um canal de comunicação direto com o seu provedor de internet, emitindo a radiação do lóbulo principal na direção do seu provedor de internet. Uma outra vantagem das antenas direcionais é que, como a radiação está apontada para uma determinada direção específica, ela possui um ganho maior, mas esse ganho é apenas na direção do lóbulo principal. Ganhos em outras direções são praticamente nulos, pois essa é uma antena direcionada, só vai se comunicar com uma determinada direção. A vantagem de focarmos então a direção da radiação é que podemos aumentar a distância de comunicação sem necessariamente aumentar a potência no transmissor. Veja que a equação de uma antena direcionada é igual às outras antenas. Nós temos então que a potência em um determinado ponto do espaço pode ser dada por Pt dividido por 4πr², em que Pt é a potência do transmissor e r é a distância da antena ao receptor. Mas aqui essa equação está multiplicada pelo ganho da antena, que é extremamente elevado na direção do lóbulo principal, o que permite então que a distâncias grandes você consiga obter ainda uma potência razoável para a comunicação. Temos como exemplo o uso de antenas parabólicas para comunicação via satélite. Normalmente, as televisões de via satélite recebem sinais de um satélite geoestacionário. Para que o satélite seja geoestacionário, ele tem que estar a aproximadamente 36 mil quilômetros de distância do centro da Terra, o que indica então uma distância muito maior do que o raio da Terra para a comunicação de TVs via satélite. Além das antenas parabólicas, há outros formatos de antenas que também podem ser antenas direcionadas. Na figura da direita, podemos ver alguns desenhos em placa de circuito impresso que funcionam como antena. Neste caso, nós temos um conjunto de quadradinhos que funcionam como uma antena do tipo PEF. Essas antenas apresentam um diagrama de radiação conforme apresentado na figura de baixo. O importante para definir uma antena direcionada é justamente um diagrama de radiação. Ele vai indicar a direção principal da radiação. Caso ele irradie para todos os lados, ele será o diagrama de radiação de uma antena omnidirecional. Neste caso, podemos ver que ele está irradiando mais na direção norte do que nas outras direções. Isso indica, então, que essa é uma antena direcionada, pois a potência de radiação tem um sentido específico. Apesar da construção, outras características podem ser adicionadas para fazer com que uma antena se torne direcionada. No exemplo da figura, nós temos uma antena de celular. Veja que ela é composta de diversas antenas de polo. As antenas de polos são um conjunto de antenas omnidirecionais. Porém, da forma com que foram colocadas, espaçamento e a fase do sinal que chega em cada uma dessas antenas, transformam esse conjunto de antenas numa antena direcionada, direcionando a radiação do sinal para um determinado setor, para funcionar então a rede de telefonia móvel. As antenas de celular, conforme apresentado na figura, elas têm essa característica dado construção do sistema de comunicação móvel. Neste caso, nós temos ali que cada torre dessa atende uma área circular próximo a ela. E cada uma dessas áreas é dividida por setores. Esses setores têm 120 graus, espaçados então dentro de um triângulo equilátero. Cada face desse triângulo que vocês estão vendo faz a comunicação com um determinado setor.
Isso permite que na telefonia móvel a gente consiga usar o princípio da reutilização das frequências, ou seja, cada setor pode utilizar as mesmas frequências de portador que o setor vizinho e não haverá interferência no sinal, uma vez que esse conjunto aí ele tem a propagação da radiação de forma direcionada apenas para o seu setor, ou seja, cada face do triângulo comunica apenas com um setor que ele enxerga, e dessa forma as frequências usadas em um setor podem ser reutilizadas em outro setor. A reutilização da frequência é outra vantagem das antenas direcionadas, pois, uma vez apontada a antena para uma direção, ela não irá captar sinais de outra direção. Então, você pode usar a mesma frequência para portadoras em antenas diferentes, cada uma apontada para uma direção diferente. A desvantagem, conforme já apresentado, as antenas só enxergam numa determinada direção. Então, o objeto de interesse de comunicação tem que estar dentro da área que essa antena consiga enxergar. No caso da rede de telefonia móvel, os celulares possuem antenas omnidirecionais, pois para eles não tem importância qual antenas eles estão comunicando. Então eles precisam comunicar com todas as antenas que eles conseguem enxergar, ou seja, em todas as direções. Para as torres de celular, há importância para qual direção elas estão observando. Então, aqui no caso, nós temos uma mistura de um sistema de comunicação que utiliza, de um lado, nas torres, antenas direcionadas e do outro lado, nos celulares, antenas omnidirecionais, que transmitem para todas as direções.